Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Vilen, acho que a maioria aqui já me conhece. Nosso webinar de hoje vai falar sobre a homologação das soluções BR Token para trabalhar junto com as plataformas da WatchGuard. E hoje é uma apresentação curta, a ideia é que a gente fique aqui por uns 20 minutos, falar um pouco sobre essa homologação, as vantagens que nós temos de ter um sistema de autenticação forte com a WatchGuard. E a ideia é que a gente, então, venha a entender essa parceria, essa homologação. E junto conosco vai estar o Emerson também, que vai estar fazendo uma apresentação falando um pouco sobre a WatchGuard também, para quem eventualmente ainda não conheça. Ok? Emerson, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Legal. Bom dia, gente. Prazer. Meu nome é Emerson Moraes, meu contato está aí na primeira tela, então fique à vontade para enviar e-mail, em caso de dúvidas, para a nossa conversa aí. E é o que o Vilen comentou, hoje é mais um bate-papo mesmo, é rápido, para a gente só passar um pouco dessa parceria, não vamos entrar muito em detalhes de como ou para que é feito e por aí vai, mas vamos falar um pouquinho de qual que é a ideia de ter essa parceria, o porquê dessa parceria. Vou falar um pouco da Watchguard, então hoje a gente tem um super produto, assim, a gente pode falar isso, é normal. Mas a gente tem um super produto, é super bem posicionado no mercado, tem as análises técnicas são excelentes. E o que nos falta hoje é realmente uma divulgação um pouco mais forte. A gente tem começado esse trabalho, já estamos no Brasil há alguns anos, mas a gente começou esse trabalho mais forte recentemente. Então essa parceria vem complementar tanto a solução da BR Token quanto da Watch. Pode mandar bala aí. Ok. Então, Emerson, se você quiser começar falando da WatchGuard, a gente está aqui. Fica à vontade. Legal. Tá. Você pode trocar para aquele slidezinho, que eu já pego o gancho do slide e já vou falando em cima. Sim, já mandei. Pode ser que não tenha atualizado a tela ainda, mas o slide já está em apresentação. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se está. Tá. Eu tô vendo aqui um BR Token. Acho que está dando eco do eu falando, está dando eco aí no seu notebook, Guilherme. Ok, pode falar agora. Vê se você consegue enxergar a apresentação e eu vou deixar o meu microfone mudo aqui para não pegar o retorno da sua voz. Legal. Eu ainda não estou vendo, eu não sei se é um problema aqui comigo ou se é se o pessoal também está vendo. O pessoal que está aí na sala está vendo só um BR Token, WatchGuard e obrigado, ou sou só eu que estou vendo isso? Então acho que é todo mundo, Vini. Vini, o pessoal está me ouvindo? Está tranquilo? Acho que agora tá o slide, né? Pode prosseguir aí. Tá, eu não estou vendo slides. Se você puder me falar qual é, daí eu já vou falando. O que eu estou falando, o slide que eu estou apresentando hoje é o WatchGuard hoje, né? Que fala de quando foi fundada e aquela linha de tempo da evolução da WatchGuard. Pessoal, todos estão vendo esse slide aí? Legal, se o pessoal estiver vendo. Não, eu acho que o pessoal não está vendo não. Peraí, eu vou iniciar a projeção novamente para ver se o pessoal consegue ver a apresentação. Tá, legal. Você me avisa aí a hora que estiver aparecendo. Tá, eu estou vendo aqui iniciar as visualizações de slides. O que está acontecendo, eu não sei se para todo mundo está acontecendo isso, mas fica um risquinho bem fininho, a janela do webinar diminui bastante e fica um risquinho só assim azul. Só um minutinho, deixa eu fazer uma coisa aqui. É isso aí, né, Fábio? Legal.
ver se melhora para todo mundo. Ah, agora não. Foi? Ele ficou fininho de novo. Por mais que eu alargue a tela, ele fica só aquele risquinho azul no meio. Vamos ver. Vê se aparece agora aí, pessoal. Ah, agora sim. Agora tá Foi? maravilha. Eu já estou vendo aqui. Ismael, Legal. beleza, tá, já confirmou aqui que está vendo. Então, gente, falando um pouquinho da Wattiger. Eu não vou nem perguntar se vocês conhecem ou não, eu vou ser enxerido e já vou sair falando da Wattiger. A Wattiger é uma empresa que foi... Agora voltou, peraí, voltou para a agenda. Virem, voltou para a agenda aqui. Tá no slide da Watchgar ainda. Vê se. Não sei se o meu não atualizou, mas eu estou vendo só a agenda mesmo, né? Token Wattiger e a agenda. Fábio, Ismael, vocês podem confirmar se vocês estão conseguindo enxergar? Ah, legal, legal. Legal. Agora voltou para o Wattiger. Todo mundo na mesma página? Isso. Legal. Bom, vamos lá. Então, foi uma empresa que foi fundada em 96. Ela foi a primeira empresa com appliance de segurança. Quando eu falo appliance de segurança, muitas vezes o pessoal fala assim, não, a primeira empresa foi, sei lá, Checkpoint, Juniper. É diferente o conceito de você ter um appliance com um software embarcado, seria o firewall embarcado, e um appliance que tem o software mais hardware de uma mesma camada. Então você tem ali hoje já existem, né, mas você não tem um sistema operacional. Por exemplo, você não tem um IPSO da Nokia, por exemplo, que rodava um outro software que era responsável pelo firewall. Então o sistema operacional base tratava dos throughputs, otimizava a utilização de rede, e aí você tinha outro software. Não, a Wattiger foi a primeira empresa que trabalhou com o conceito de software mais hardware. Tá? Então, fazendo uma analogia simples aí, é mais ou menos como o iPhone, a Apple trabalha. Né? Ela tem software, mas o hardware dela, e tudo isso é feito com base no próprio hardware. Então, isso causa uma otimização bem legal. Falando rapidamente, ela se torna uma empresa pública, então foi feito um IPO dela em 99. Em 2003, foi a primeira empresa que lançou o conceito de ITM em um único appliance. Então, quando eu falo assim, conceito de ITM em um único appliance, quando a gente fala de ITM, muita gente ainda tem aquela impressão antiga de que o ITM é o cara, a pipoqueira, a sanduicheira, micro-ondas, lava-louça, aquele negócio que você coloca, faz tudo e não faz nada, né? O famoso pato. Então, nesse conceito de ITM, a Wattiger investiu muito. Ela se reestruturou, inclusive, entre 2006 e 2007, na parte de arquitetura do produto. Em 2010 para 2011, ela fez uma rearquitetura de hardware. Então, hoje, o nosso UTM, ele não é aquele conceito que saiu bastante do UTM, você para empresas pequenas, até 20, 30, 50, 100 usuários. Então, hoje, o UTM ele tem uma performance que pode suportar até mais de 20 mil usuários com utilização de quase todos os recursos. Então, você tem funções de antivírus, de IPS, filtro de conteúdo. E a gente vem trabalhando muito para essa otimização de hardware. Fora isso, a gente também trabalha com o conceito de best in class, que eu vou falar um pouquinho mais para frente e entender o porquê desse conceito best in class. Né? Que é o que a gente fala de best in class, porque o negócio é melhor com a classe. Classe do quê? Né? A Wattiger só trabalha via canal, então, diferente de alguns outros fabricantes, a gente não tem esse conceito de contas nomeadas, vamos trabalhar o canal direto, não. Toda a nossa atuação é feita via canal, até porque a gente tem uma equipe bem enxuta. Então, a gente dá todo o suporte, a gente tem os distribuidores, um distribuidor no Brasil que nos apoia bastante, mas toda a operação é feita com o parceiro. Então, a gente tem níveis de parceria, programa de canais bem definidos e por aí vai. Se puder mudar o slide, senão eu vou começar o tempo todo, cara, eu falo muito. Emerson, já está alterado o slide. Vê se já abriu aí para você. Tá atualizando para mim aqui, não sei se já atualizou para todo mundo, eu estou vendo um pedaço do outro slide e um pedaço desse, mas está atualizando. Bom, para mim aqui já atualizou.
Se para alguém não autorizou ainda, é só me dar um toque pelo chat. Mas o que é isso? Além da WatchGuard ser figurar entre os líderes no quadrante mágico do Gartner, e assim, tecnicamente falando, tem um peso no Gartner? Tem. Mas o Gartner analisa muita coisa, penetração de mercado, possibilidade de crescimento, força da empresa, força financeira da empresa, então tudo isso levado em conta. Então ser líder do Gartner não necessariamente garante que tecnicamente é um bom produto. Na verdade tem que ser um bom para ser líder, mas não o melhor, vamos mudar a frase. Aqui é uma análise que foi feita pela Miercon, eu não sei se vocês conhecem a Miercon, ela é uma empresa agnóstica a tecnologias, então não importa qual é o fabricante, ela faz diversos testes. Por exemplo, PBXIP, Firewall, Switch Core e por aí vai. Ela testa diversos tipos de equipamentos de tecnologia. E ela fez um teste, na verdade não foi um teste encomendado, né? Ela faz esse teste porque ela vende esses tipos de testes depois. E aí ela fez um teste que avaliava a performance de UTM. O que é UTM? Com todas as funções adicionais ao Firewall habilitadas. O conceito de TM ele pode vir muito de encontro com o que a gente chama de Next Generation Firewall hoje em dia. Na verdade, o Next Generation Firewall é um TM com menos funções. Então, você exclui algumas funções, você tem o Next Generation Firewall, que é a palavra da moda aí. A WatchGuard, só conceituando também, quando você tem um throughput de Firewall, não sei, de 10 GB, quando você habilita outras funções, esse throughput diminui, porque você onera o hardware, você vai ter que trabalhar mais a informação que está entrando ou saindo da sua rede. Todos os equipamentos causam uma perda quando você habilita essas funções. Então, independente de quais você vai habilitando, você tem uma perda, e assim, mentira é gigante se alguém falar que não tem perda, é impossível. Então, isso é meio que, não foi criado aí no firewall quântico para o cara falar que pode avaliar N possibilidades paralelamente. Falando de WatchGuard, essa análise feita da Miercon, a WatchGuard foi a empresa que teve a menor degradação. Todos esses equipamentos que estão, WatchGuard, SonicWall e Fortinet, a WatchGuard tinha o menor throughput de firewall de todos. Porém, quando você habilita a parte de UTM, você tem uma perda muito menor de WatchGuard do que de SonicWall, Fortinet, Sophos. Isso é um exemplo, tá? Assim, não tô desconsiderando eles como fabricantes, sim, eles têm bons produtos, eles fazem um bom trabalho, mas quando você avalia essa função do UTM em relação a throughput, a gente tem assim, um ganho absurdo em relação a outros fabricantes e com produtos que, a princípio, seria de uma linha menor. Logo, isso impacta muito em preço. Quando a gente está falando de TM, realmente a gente tem uma performance, a degradação é muito pequena. Pode passar para mim, por favor, o Vini. Agora já pode tocar a vida aí, que minha parte está feita. Desculpa, Vini, só te interromper Pode falar. para explicar um pouquinho daquele conceito do Best in Class que eu comentei no começo. O que é o Best in Class? Best in Class é você ter o melhor de cada segmento dentro do seu produto. Então, quando a gente fala assim, mas o Best in Class ele trabalha com outros fabricantes? Sim, porém de uma forma diferente. Como assim de uma forma diferente? Quem que hoje é o melhor fabricante de antivírus do mercado? Então você para pensar, quem é o melhor fabricante? Não sei. O pessoal pode falar, Macaco, Symantec, Kaspersky, AVG e por aí vai. Para ter N fabricantes aí. Quando você começa a falar de Best in Class, o que é o Best in Class? Vamos supor, hoje vamos supor não, só falando como funciona o nosso equipamento. A gente tem diversas funcionalidades, então antivírus, filtro de URL, anti-spam, IPS, controle de aplicação e agora a nova que foi lançada de DLP. Quem são os dois melhores, tecnicamente falando, tecnicamente e especificamente falando, na parte de Zero Day Protection, então na parte de detecção de novas ameaças de forma rápida, e também na melhor heurística de detecção. Hoje, quem são os... Então, na verdade, a gente sempre escolhe quem está entre os 2 ou 3 melhores, tecnicamente. Quem está entre os 2 ou os 3 melhores desses dois segmentos é a AVG e Kaspersky. Nós utilizamos a engine deles. Então, muita gente critica e fala assim, mas o cliente de tal fabricante não é bom, a performance ele degrada a performance do desktop. Sim, pode acontecer, eu não sou especialista em antivírus para falar isso. Mas, como a gente utiliza somente a engine,
a gente garante que aquela engine é totalmente agregável, vamos dizer assim. Ela trabalha muito bem em conjunto com o nosso equipamento. Então, hoje a gente usa a engine do AVG Kaspersky. A gente usa filtro de conteúdo. Quem é a melhor empresa hoje de filtro de conteúdo, que tem mais categorias, que consegue categorizar páginas de forma rápida, que consegue atender ao mercado que, assim, o site é criado hoje e ele começa a se tornar popular rapidamente com uma categorização. WebSense. A gente trabalha com filtro de conteúdo, com a engine da WebSense dentro do nosso equipamento. Anti-spam, a gente trabalha com o Contouch. Então, por que Contouch? Mas eu não conheço a Contouch. De novo, validando as análises técnicas e também o GARTNET, eles estão ali entre os 3 primeiros, fazem parte do quadrante líder, quando você vai para o spam. IPS Application Control idem, uma empresa chamada Broadweb. Então nós utilizamos as engines do IPS e da PP Control da Broadweb, que tem também esse mesmo conceito, estamos trabalhando entre os líderes. E por que nós fazemos isso? Primeiro, nós somos uma empresa de firewall. Então, nós fazemos muito bem o firewall e toda a arquitetura do firewall. Quem que é a melhor empresa de antivírus? E aí eu falo, né? AVG, Kaspersky, Macaco, Symantec, etc. Então, nós trabalhamos com a AVG e Kaspersky, filtro do RL e WebSense, e por aí vai para as outras funcionalidades. E DLP a gente trabalha com enxofres, também foi muito bem qualificado. E aí, como que isso é feito? A gente coloca somente as engines de novo dentro do nosso equipamento. E por que disso? Primeiro, nós não temos que ter uma equipe tão inchada para desenvolver, para pesquisa e desenvolvimento. Então a gente trabalha com um produto que já está pronto e tem uma boa performance e é bem avaliado pelo mercado. E segundo, que uma empresa de firewall tem que focar em firewall. As funções adicionais, a gente tem que olhar para o mercado quem são os melhores. E aí a gente garante, esse conceito best in class trata muito disso. Ter o melhor dos melhores dentro do equipamento que pode ser o melhor. Né? Na verdade, eu falo pode ser o melhor, senão eu vou ser muito tendencioso e falar que é o melhor. Mas com o tempo vocês podem conhecer um pouco mais, podem tirar as próprias conclusões aí. Mas basicamente é só isso. Depois, se tiverem dúvidas, gente, o e-mail estava lá no começo, também vou até falar, emerson.moraes@watchware.com. Pode tocar aí, Virinho, desculpa para me estender aqui. Vamos adiante, então. Bem, pessoal, falando um pouquinho agora da BR Token, né? A BR Token é uma empresa 100% nacional, é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado de tokens. As pessoas que fundaram a BR Token já trabalham, né, com essa tecnologia de longa data, né? Já trabalharam com Vasco, com RSA, enfim, já são pessoas que conhecem muito bem a tecnologia de token e de autenticação forte. Nós somos membro do Grupo Wolf, nós contribuímos, então, com essa associação, desde o início da empresa, praticamente. Hoje já temos comercializados no Brasil mais de 2,5 milhões de tokens, já estamos chegando a 3 milhões de tokens, e essa comercialização é sempre também feita com modelo de canais, então a gente sempre trabalha através de canais. Né? Outro ponto interessante é que todo o nosso desenvolvimento dos tokens é feito no Brasil. Não é um equipamento importado da China, ele é um equipamento pensado, projetado e desenvolvido aqui no Brasil. Ok? Então, a nossa tecnologia é nacional. Temos hoje um contrato de parceria internacional com a SafeNet também para fornecer os nossos tokens para a tecnologia deles, né? Em regime de OEM. Ok? Aí existe um link onde vocês podem também conhecer essa parceria com a SafeNet. Nós temos alguns prêmios e certificações. Eu acho que uma pergunta do Fábio, sim, a nossa unidade de produção fica em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. É lá que fica a nossa unidade de produção de tokens e desenvolvimento de software. Aqui em São Paulo, nós temos toda a parte de comercial, de apoio a vendas e escritório executivo da empresa, ok? Dando uma continuidade aqui em relação aos prêmios e certificações, no primeiro ano que a BR Token participou do CIAB, nós ganhamos um prêmio de produto inovador devido à tecnologia que nós embarcamos no nosso token, que depois o objetivo hoje não é se estender muito nisso, mas depois a gente pode
falar um pouco mais sobre essa tecnologia, que a gente faz uma parte de assinatura de transações. Então, é uma característica que só a BR Token tem hoje, ok? Nos seus tokens. Tanto o token físico, que é o Safe Signature, quanto o token para celulares, que é o Safe Mobile, que a gente vai falar um pouco mais deles aí no decorrer da apresentação. Ok? E nós temos certificações na CE, no FCC, somos certificados ISO 9001, né? Então todo o nosso processo de produção é auditado com relação à qualidade, e além de outras certificações. Aqui nós temos um exemplo dos nossos clientes, né? Alguns clientes. O importante dizer desses clientes é que nós não estamos apenas no segmento bancário e financeiro. Nós temos outras verticais de negócios que nós atuamos, como na área médica, educacional, e, enfim, nós não estamos presentes apenas na parte indústria também, não estamos presentes apenas na parte financeira e bancária no Brasil, né? Temos outros clientes como HDI Seguros, né? Empresas de telemarketing, telefonia celular, enfim, temos aí uma variedade bem grande de clientes, ok? Bom, pessoal, falando um pouco sobre autenticação forte, né? Antes de falar de autenticação forte, vamos entrar um pouco no mérito da autenticação, né? Qual é a ideia de autenticar alguém, né? Por que se faz uma identificação de alguém com acesso à rede, quando a gente vai fazer um acesso digital, né? A identificação tem a função de garantir o indivíduo, né? Ismael pergunta se a gente tem algum cliente em governo. Só um minutinho que eu vou checar. Só um minutinho, por favor. Temos a VUNESP aqui, né? Tem toda uma área de órgãos públicos aqui. Força Aérea, Ministério Público, Justiça Federal. Então, temos alguns clientes, né? O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, VUNESP, temos alguns clientes aqui dentro do setor público, ok, Ismael? Se alguém tiver alguma outra pergunta, fica à vontade. Ok. Bem, vamos lá. Então, quando a gente fala de autenticação forte, a gente primeiro precisa entender um pouco o processo de autenticação. Então, a gente fala, autenticação significa garantir que o indivíduo é ele mesmo, né? O objetivo é personalizar o acesso, né? É dizer que aquela pessoa é que está fazendo um determinado acesso no sistema digital. Além de você personalizar o acesso, você também vai fazer um controle, ou seja, vai garantir que aquele indivíduo, né, que aquele usuário que está se logando na rede ou em algum sistema, ele vai acessar o conteúdo adequado a ele, né? Porque uma vez que, se a pessoa tem um acesso que não é o dela, ela está acessando com o perfil de outro usuário, de outro funcionário, ela pode ter acesso a informações que não são de direito, né? Você não tem, como a gente costuma dizer na segurança da informação, o que a gente chama de need to know, que é o direito de saber, ou seja, você não tem que ter acesso a determinado conteúdo, né? Outro ponto importante, quando a gente fala no processo de autenticação, é garantir a autenticidade e a autoria. Então, se alguém cadastrou, por exemplo, no sistema de CRM um cliente novo, você tem que garantir que a pessoa que está acessando aquele sistema é ela mesma, e que aqueles dados lá são verídicos, né, que são verdadeiros. Outra coisa é comprovar a legitimidade, ou seja, é atribuir aquele cadastro ao usuário, né, a pessoa que fez o acesso e inseriu aquele cadastro, né. E, por fim, evitar situações de não repúdio, né, uma vez que você inseriu uma documentação, um dado no sistema ou acessou uma rede, atribuir essas ações a quem de direito, né, a quem de fato executou. Então, se você tem uma pessoa que está acessando um sistema, uma rede, ou seja, o
sistema digital que for, com perfil de outra pessoa, e isso é um fato público e notório, que todos têm a senha de todos e que tudo fica muito aberto, fica fácil você garantir, você não garantir o não repúdio, ou seja, a pessoa pode dizer que não foi ela que fez, você não tem como provar nada, né? Então, a autenticação, na verdade, está relacionado com essas características, ok? Só um minutinho. Vamos lá. Só um minuto, por favor. O pessoal deve ter dado uma pausa aí, acho que já vai voltar a apresentação para vocês, tá? Um minuto. Só um minuto, por favor. Vocês estão vendo agora a apresentação? Bem, próximo slide, vamos lá. Bem, existem, na verdade, quando a gente fala de autenticação, existem algumas coisas que são importantes a saber, né? Hoje, nós utilizamos 3 fatores para fazer a autenticação de usuários, né? Então, basicamente, é algo que você sabe, que é algo que você sabe, senha, PIN ou segredo, ou seja, uma chave compartilhada, né? Compartilhada não, uma chave que é informada ao usuário, né? Então, essa é a parte de autenticação baseada em algo que você sabe. Existe também a autenticação feita no algo que você possui, né? Chave, crachá, ou seja, um crachá de acesso à empresa, uma chave, algo que você porte e que te dê direito de acesso, né? E, por final, a última vertente da autenticação é algo que você que a gente já está indo para a parte de biometria, né? Que é estudo da íris, digitais e outras características do corpo humano, né? Voz, etc. Quando a gente tem 2 fatores desses 3, a gente diz que nós temos um sistema de autenticação forte, ok? E no caso da BR Token, então, a gente trabalha com 2 desses fatores, que é algo que você sabe, que é a sua senha da rede, o seu usuário, somado ao token, que é algo que você possui. Então, você vai ter um dispositivo eletrônico que vai gerar a sua senha aleatória, ok? Então, na verdade, esse é um dos nossos tokens. Na verdade, foi o primeiro token que nós lançamos. E ele tem, na verdade, como eu disse anteriormente, é algo que você possui, né? Essa senha, é importante dizer que é uma senha dinâmica, que é alterada a cada 30 segundos. Ela se chama OTP porque é o One Time Password, ou seja, uma vez que ela é utilizada, você não consegue mais reaproveitar essa senha, ela só tem validade para uma única autenticação e ela troca a cada 30 segundos, ou seja, o usuário precisa ter sempre o equipamento em mãos para conseguir acessar um sistema, uma rede, enfim, algo que ele precisa estar acessando uma vez que esteja integrado com a nossa tecnologia, ok? Existem ainda outros modelos de token, ok? Esses tokens que aparecem embaixo do vídeo, o que parece um chaveirinho é o token V2, que é a evolução desse token que nós iniciamos aí a produção. E existe o Safe Mobile, que é o token que nós utilizamos em celulares, ok? Ismael fez uma pergunta se essa troca seria opcional ou regra. Se nós estamos falando da senha, o que nós temos de possibilidade é trocar ela, aumentar o tempo. Por exemplo, eu poderia ter uma geração de uma nova senha a cada 1 minuto, eu poderia ter uma geração de uma nova senha a cada 20 segundos. Isso é algo que a gente pode conversar, pode ser configurado no momento da aquisição do token. A gente vai determinar o que a gente chama de step time, ou seja, o tempo de troca da senha, tá? Então, smartphones a gente trabalha com a parte de iOS, eu tenho a lista aí em outra apresentação, Android, iOS, BlackBerry e Windows Phone e telefone celular Java, ok? Mas isso está registrado
no próximo slide, ok? Bom, vamos lá. Então, essas são, a princípio, são as linhas de tokens mais básicas com as quais a gente trabalha, tá? Falando o token, nós vamos utilizar, no nosso caso aqui, dessa apresentação de hoje, para fazer uma autenticação numa VPN, né? O modelo de autenticação que nós homologamos e fizemos os testes com a Hotbird foi utilizando o SSL VPN. E, a princípio, essa tecnologia vai funcionar com todos os modelos de VPN móvel que existirem, que permitirem autenticação redes, ou seja, praticamente todas as modalidades de autenticação que o WatchGuard suporta trabalham com redes, então a gente consegue integrar com o WatchGuard, ok? Basicamente, a gente vai entrar com o usuário local e uma senha, a senha do usuário. Nesse momento nada muda. O que muda, na verdade, é que nós temos um novo componente na rede, que é o SafeCore Server, que é o produto da BR Token para fazer a parte de validação das senhas dos usuários. Esse produto, na verdade, o Firewall vai encaminhar essa autenticação para o SafeCore Server via protocolo Radius, ok? E ele vai checar se o usuário e a senha existem e ele vai validar a OTP. Então, a OTP que foi gerada pelo token é validada pelo SafeCore Server. E como que ele sabe que aquele token pertence àquele usuário remoto? Porque o token ele tem um número de série que vem impresso nele. Esse número de série nós chamamos de semente. E essa semente é utilizada para fazer a geração do OTP. Ela personaliza o token de acordo com cada número de semente. E aquele registro fica atrelado ao usuário. Então, a gente sabe que aquela senha, aquela OTP, só poderia ter sido gerada por esse token com uma determinada semente XPTO. E que esse token pertence ao usuário fulano de tal. Né? E não importa se nós estamos falando do token físico ou do token móvel, todos eles vão ter a sua semente e todos eles vão ter o seu, vamos chamar assim, pacote de geração de senhas, ou seja, o SafeCore Server sempre sabe que senha está sendo gerada para cada token distribuído a cada usuário. E ele tem essa informação porque nós temos um sincronismo com o tempo. Então, além da semente, você tem um sincronismo e que uma determinada senha só pode ter sido gerada, por exemplo, às 10 horas e 32 minutos. Né? Então, aquela senha foi gerada naquela hora. Se você mudar a hora do token, ele obviamente vai trocar a senha. E o SafeCore Server sabe, então, minuto a minuto, segundo a segundo, que senha que nós estamos gerando para cada semente, ok? Isso é feito por conta da API da BR Token que vai embarcada dentro do SafeCore Server. Ela que é a responsável por fazer esse cálculo e isso é feito sem nenhum tipo de comunicação. Ou seja, eu não preciso que o token se comunique com qualquer tipo de dispositivo pela internet para fazer isso. A ideia é que sejam ferramentas que funcionem de maneira autônoma, não precisa de nenhum tipo de conexão externa. Mesmo o token que vai instalado ou embarcado no celular, ele não depende de conexão externa para fazer a geração da OTP. Ele vai fazer uma única conexão para fazer o download do Safe Mobile para o celular e uma segunda conexão para fazer a ativação e importação da semente. Uma vez que isso é feito, ele não precisa mais de nenhum tipo de comunicação com a internet para fazer o seu trabalho. Okay? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá. Existe ainda uma outra possibilidade, né? Se você, no primeiro momento, a gente estava falando apenas do SafeCore Server, ou seja, eu tenho um usuário, uma senha e uma OTP dentro do SafeCore Server. Um próximo modelo, né, de integração que a gente pode ter é de toda essa tecnologia autenticando usuários do AD. Então, nós temos lá um domain controller na rede e o SafeCore Server ele passa então a fazer um papel de main-temido, ou seja, ele começa a receber os pacotes de autenticação que vêm provenientes do WatchGuard, faz a validação da OTP
tá? E encaminha para o Windows, para o AD, uma combinação de usuário e senha do AD, para que ele possa validar esses usuários e ver se esse usuário existe, se a senha está correta. Então, a partir dessa segunda validação, o WatchGuard vai permitir o acesso à VPN que está tentando, que está pleiteando acesso à rede aí. Tá? Então, isso é uma outra possibilidade de integração. Ok? A BR Token também permite outros serviços, né? Eu costumo brincar muito, eu falo que é uma questão de JAC, porque o SafeCore Server já está na rede, tá? Então, só um minutinho, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, deixa eu ver aqui, só um minuto, por favor. Se existe algum certificado no WatchGuard para o HTTPS, se existe alguma solução. Nós vamos trabalhar, no caso da BR Token, a gente não vai interferir nesse protocolo HTTPS, né? A gente só vai trafegar por dentro dele para usar, para enviar os dados da VPN. Aí seria uma questão da WatchGuard de você importar o certificado para dentro do firewall, né? Em vez de usar um certificado autoassinado, você pode ter um certificado importado para dentro do firewall e aí você não vai ter aquele erro na conexão SSL, né? Eu não sei se o Emerson... Desculpa, Vilene, só comentar aqui rapidamente. O que acontece? Quando você tem por exemplo, vou dar um exemplo que a gente utiliza o certificado, que é o DPI, né, para fazer inspeção de HTTPS, que é o Deep Packet Inspection. Se você usar o certificado autoassinado da caixa, do WatchGuard, você tem que instalar a root, quem gera esse certificado em todas as estações que vão ser inspecionadas. Então, a princípio, em todas as estações da sua rede. É muito mais simples você gerar um certificado de uma unidade certificadora que as estações já confiam e e gera esse certificado para o WatchGuard dessa unidade certificadora que você já tem confiança dentro da sua rede. Não sei se é mais ou menos essa pergunta. Na verdade, é mais um conceito de PKI do que da própria WatchGuard. Então, se eu confio numa CA, eu consigo ver o que ela está criptografando. Se eu não confio, aí realmente ele gera alguns erros. Eu acho que é mais ou menos por aí. Guilherme, tá ok para você? Você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade. Bem, pessoal, então, falando um pouco mais sobre o SafeCore Server, né? Uma vez que ele se encontra na rede, você pode ter outros serviços adicionados ao produto, ok? Ok. Guilherme, sobre essa parte de SSL, a gente não tem uma solução para isso. A ideia da gente nessa etapa aqui é trabalhar na parte de identificação e autenticação do usuário, tá? Eu não trato nada da parte de protocolo de comunicação das VPNs. Porque a gente tem VPN que pode ser IPsec, L2PP, VPTP, enfim, tem várias maneiras de fazer essa comunicação, cada uma com a sua característica. E nós vamos atuar realmente na parte do usuário mesmo, da identificação e autenticação desse usuário. Falando de outras tecnologias que você pode utilizar com o BR Token, uma vez que o servidor está presente na rede, você pode trabalhar com proteção para outros sistemas, ok, gente? Então, existe, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma proteção no acesso do OWA. Então, existe um agente, um plugin que você instala no SafeCore Server, existe um licenciamento para isso, tá? E que vai trabalhar na camada do OWA, especificamente para quem trabalha com Outlook Web Access, ok? Outra possibilidade que você tem de proteção do teu ambiente remoto, do teu ambiente de rede, na verdade, é a proteção dos usuários remotos, ou seja, usuários que usam notebooks, você pode solicitar uma inserção de uma OTP no momento do logon do Windows. Isso também pode ser utilizado para a proteção de servidores, acesso aos servidores. Então, uma vez que você está com o servidor conectado na rede e você tem apenas alguns usuários que podem acessar, por exemplo, como administradores, vão ter que entrar com uma OTP para fazer esse acesso. Então, você vai garantir que a pessoa que porta aquele token é o que vai fazer o acesso no servidor ou no PC. Ok?
Existe ainda, por último, só voltando um pouco no sign-on, esse também é um plugin que precisa ser licenciado. Ele não está disponível na licença básica do SafeCore Server, ok? E por fim, a gente tem a parte de controle de aplicações web. Então, se o cliente tiver alguma aplicação que trabalha com plataforma web, seja uma aplicação de um CRM, de algum sistema interno que ele utilize, e que ele queira fazer a autenticação dos usuários nessa plataforma web, também a gente tem a possibilidade de fazer essa integração. Tá? Esse produto, ele faz parte do licenciamento básico do SafeCore Server, e você não paga nada mais por isso, ou seja, você pode habilitar um novo serviço, proteger um sistema, garantir, por exemplo, a utilização de mais tokens no mesmo projeto, protegendo uma aplicação web. Tá? Tudo isso você pode fazer integrando com um AD ou com uma base LDAP, caso o cliente tenha um Linux na rede, ele pode também estar protegendo aí, ou melhor, se integrando com essa base Linux aí da rede. Né? Outra possibilidade também, se o cliente já tiver outras tecnologias de token, você tem um proxy que conversa com essa tecnologia, você consegue reaproveitar esses tokens do cliente, não precisa ser descartado, ok? Bom, pessoal, especificamente sobre os tokens que nós utilizamos, né, nos projetos mais comuns aí. O que é mais flexível em termos de configuração e instalação, enfim, é o Safe Mobile. Tá? Ele é dos produtos que a gente trabalha, é o que tem também o menor custo, por ser software, trabalha com essas plataformas de sistemas operacionais aí, conforme a gente já havia comentado, e ele é o que permite maior quantidade de customizações. Eu posso fazer esse token totalmente customizado com a identidade visual do cliente e com funções que o cliente venha pedir. Por exemplo, uma das funções que nós temos é a inserção de um PIN, ou seja, antes de você ter acesso ao OTP, o usuário precisa digitar uma senha, que é dele, para que abra a camada do produto que vai, de fato, mostrar o OTP. Tá? Então, isso é uma das possibilidades. Né? Alguns clientes que trabalham com Internet Banking também pedem para que seja integrado no Internet Banking a inserção da OTP. Isso também pode ser trabalhado no Safe Mobile. Ou seja, ele pode, através de um acesso no Internet Banking, fazer a entrega da OTP para o mobile banking do cliente. Né? Então, e é esse dispositivo que a gente pode utilizar na autenticação aí com o VPN para fazer a identificação do usuário, com a vantagem, não sei se para alguns pode ser vantagem ou não, mas é um dispositivo a menos para o usuário carregar. Ele está sempre portando o celular. Então, o risco de esquecer o token em algum lugar, de perda, acaba diminuindo bastante, ok? Por outro lado, existem clientes que trabalham com a linha mais tradicional e preferem separar os universos, então, ou então por questões de compatibilidade, ou às vezes até de características dos usuários. Existem usuários que não se adaptam muito bem com a utilização de tecnologia móvel e preferem um token físico. Tá? Enfim, as razões são as mais variadas, ok? E aí a gente pode ter esses tokens aí também integrando com essa mesma tecnologia da Outguard para fazer a autenticação na VPN. A pergunta do Ismael, ele gostaria de saber se ele pode ter o dispositivo com ele e ter um instalado no celular. Sim, nós podemos ter, só que funcionam como 2 tokens, cada um com a sua semente, ou seja, cada usuário pode ter até 2 tokens cadastrados no seu nome e cada um com a sua semente, ou seja, você vai ter um token físico e um token no seu celular. E ambos vão estar gerando sementes, gerando OTPs
cada um de acordo com a semente que foi importada, que foi criada para dentro de cada um deles. É totalmente independente o sistema, um não precisa do outro, ok? Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer saber mais alguma coisa? Bem, pessoal, essa era a apresentação que nós tínhamos preparado para hoje. Eu agradeço a presença de todos. Eu tenho um manual com toda essa integração de como foi feito e de tudo que é preciso para trabalhar com esse produto e com essa integração, ok? O Emerson também acompanhou esses testes, tá? E nós estamos à disposição para apoiá-los no que for necessário. Tá? Em relação... Posso só fazer um Claro. comentário aqui rápido para o pessoal? Gente, eu não sei se vocês são parceiros do Hotjar, porque eu não consigo ver as empresas, consigo ver os nomes aqui na lista, mas de qualquer forma, quem não for parceiro do Hotjar, quiser conhecer um pouquinho mais, de novo, tem meu e-mail aí, por favor, me manda um e-mail, eu posso mandar telefones e por aí vai. Hoje eu estou atuando nos dois segmentos, tanto na área comercial quanto na área de engenharia no Brasil, né? A gente está aumentando a nossa equipe, não sou só eu, mas eu estou fazendo esse trabalho duplo enquanto a nossa equipe não cresce um pouco mais. De qualquer forma, contem comigo, então, tendo o e-mail aí embaixo, se tiver interesse em parceria, podem mandar direto que eu terei prazer em explicar quais são os processos. Duas perguntas sobre a questão de reserva de oportunidade e a parte de integração, né? Funciona assim. Hoje, o Paulo e o Adriano são as pessoas que cuidam da parte comercial. Eles é que vão cuidar da parte de reserva de oportunidades, ok? Então, caso vocês queiram... Então, a partir de um formulário que é preenchido, que é enviado para vocês, vocês vão colocar os dados do projeto e eles vão fazer toda a parte de validação e reserva de oportunidade. Existe também aí um processo de NDA, de assinatura de parceria, que eles também vão informar a todos aí durante a comunicação de vocês com a BR Token, ok? Na questão da integração, são projetos separados. Então, quando você trabalha com o Hotguard e o cliente quer fazer uma VPN com segurança, com autenticação forte, então você vai conversar com o Emerson sobre que firewall utilizar, qual a capacidade de firewall que você vai utilizar, que tipo de VPN que vai ser implementada, e nós da BR Token vamos dar todo o apoio na parte de instalação do SafeCore Server, de configuração do SafeCore Server e do que é necessário para fazer essa integração com o firewall, ok? Então, essa é assim que vai estar funcionando essa parceria e essa homologação. Certo, gente? E a exemplo do Emerson, estou aqui à disposição, meu e-mail está aí na apresentação, para que vocês todos, caso queiram dúvidas ou até a própria apresentação, eu envio a vocês todos depois, ok? Podem ficar tranquilos. E eu estou à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Agradeço muito a participação de todos e fico aguardando notícias de todos aí nessa nossa nova parceria. Emerson, muito obrigado por tudo, pelo apoio e por acreditar aí na nossa parceria. Beleza, valeu, Virinho, que agradeço pelo espaço e pelo comparecimento aí de todos. Valeu, gente, bom dia.